Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Doutor da Lei, que é o canal de legislação específica para concursos públicos. Eu sou o professor Silas Ventura, sou advogado e leciono neste canal sobre legislação específica. E neste momento nós iremos dar início à nossa primeira aula para o concurso da Prefeitura de Londrina, no Paraná. Nós iremos iniciar esta aula de legislação com o estudo, da Lei 11.468 de 2011, que trata sobre o Código de Posturas do município de Londrina. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo dessa lei, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando o seu like, o seu comentário e compartilhando com amigo. Então, vamos iniciar nesse momento com a leitura do artigo 1º desta lei, que trata sobre o Código de Posturas do município. Então, o artigo 1º diz o seguinte: esta lei tem a denominação de Código de Posturas do município de Londrina e contém as medidas de polícia administrativa a cargo do município, estatuindo as necessárias relações entre o poder público local e as pessoas físicas ou jurídicas, liberando, fiscalizando, condicionando, restringindo ou impedindo a prática ou omissão de atos de particulares e disciplinando o funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, de produção e de prestação de serviços, sempre no sentido de disciplinar e manter a ordem, a higiene, a moral, o sossego e a segurança pública. Bem, este é o artigo 1º, artigo bastante extenso, mas com o objetivo, a finalidade de resumir, de uma forma geral, aquilo que vai ser tratado no decorrer do código. Então, esse código, esta lei, ela é bastante extensa, é uma lei que tem mais de 200 artigos, mas é claro que a gente não vai conseguir dar conta de toda essa lei, nem aqui nessas aulas, nem no decorrer das questões que a gente vai fazer, nem também na prova. Mas a gente vai tentar focar no que é mais interessante para fins de prova. Então, esse artigo 1º, ele traz um resumo, daquilo que é tratado no código, na lei. Então, o que é um código de posturas? É um código que vai tratar justamente de comportamentos, de posturas, de como devem ser aplicados determinadas normas ou regras dentro do município. Então, essas regras, elas vão tratar de vários serviços que são feitos no município. Então, como a gente vê aqui, o código vai tratar sobre liberação, nesse artigo 1º, liberação, fiscalização, condicionamento, restrição e impedir a prática ou omissão de atos de particulares, disciplinar o funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, de produção, de prestação de serviços, sempre no sentido de disciplinar a ordem, a higiene, a moral, o sossego e a segurança pública. Então, são vários temas que vão ser tratados e abordados no decorrer deste código, tá certo? Agora, de cara, a gente já vê aqui quem vai, nesse caso, aplicar essas medidas, quem vai praticar essas atividades que tem a ver com as posturas, Então, vemos aqui que vai ser, como vocês podem ver nesse artigo 1º, a polícia administrativa a cargo do município. Então, eu queria explicar o que significa essa expressão, polícia administrativa, acredito que nem todo mundo que está assistindo essa aula entende, de normas, de direito, de legislação, Talvez muitos das pessoas que vão estar assistindo, não tenham estudado nunca
essa questão de legislação. Por isso, não sabem alguns termos que são próprios do direito, da área jurídica. Então, por isso que eu vou explicar. Então, quando a gente vê polícia, a gente sempre vai fazer uma ligação à polícia que a gente sempre está acostumado a ver no nosso dia a dia, que é a polícia militar, a polícia civil ou a polícia federal, tá certo? Ou rodoviária federal. No entanto, esse termo polícia administrativa, ele não tem nada a ver com esse tipo de polícia que nós vemos, né, no nosso dia a dia, nas nossas cidades. A polícia aí é um termo, né, que ele é mais ligado dentro do direito administrativo. A gente vê muito essa expressão de polícia administrativa dentro do direito administrativo, que nada mais é do que o poder de polícia que é conferido aos servidores públicos, às autoridades públicas. Esse poder de polícia, ou essa polícia administrativa, são os próprios agentes públicos que vão ter o poder de restringir direitos, tá certo? Então, aplicar sanções e fiscalizar determinados atos, determinadas atividades. Então, polícia administrativa é nada mais é do que uma função que é dada aos agentes públicos, aos servidores públicos, né? Aqueles que trabalham como funcionários públicos da prefeitura, nesse caso a prefeitura de Londrina, tá certo? Então não é ser policial, não é uma polícia do município, não, é simplesmente essa faculdade de poder restringir direitos, como por exemplo, aí no próprio texto, né, do caput do artigo 1º, traz aí falando sobre liberação, fiscalização, condicionamento, restrição, impedir a prática ou omissão de atos e etc. Então, é justamente isso, polícia administrativa. A polícia que a gente costuma ver, que é a polícia militar, polícia civil, polícia federal, né, principalmente a polícia militar, é aquela que restringe pessoas. Então, ela tem o poder de polícia que é tratado aqui, tem, mas ela tem também o fato de ser a polícia propriamente dita, né? Então, mas ela se foca mais em restringir pessoas, enquanto a polícia administrativa se foca em restringir direitos, tá certo? Então, vimos quem vai, né, atuar no cumprimento do Código de Posturas. Agora temos a quem vai ser aplicado. Veja que o artigo 1º traz também as pessoas que esse código vai ser aplicado. Quem vai ser os destinatários desse código? Então temos aqui ainda que vai ser as pessoas físicas ou jurídicas, tá certo? Então qualquer cidadão do município pode ser aplicado esse código de posturas. E também qualquer entidade privada que esteja instalada no município também pode ser aplicado esse código de postura, tá certo? Então, esse é o resumo do artigo 1º. Agora vamos seguir aqui com o artigo 2º. O artigo 2º diz que ao prefeito, aos titulares das secretarias, aos dirigentes das sociedades de economia mista, autarquias e fundações municipais, aos servidores municipais e aos servidores estaduais e federais cedidos ao município ou municipalizados e aos cidadãos incumbe velar pela observância dos preceitos deste código. Ele meio que endossa o que eu acabei de falar, que são os destinatários. Nesse caso, as pessoas devem ter essa incumbência de praticar o que está neste código, de observar as normas desse código. Então, quem são essas pessoas? O próprio prefeito, certo? Titulares de secretarias,
dirigentes de sociedades de economia mista, autarquias, fundações municipais. Temos aí 3 tipos, né, de órgãos, que é sociedade de economia mista, 3 tipos de entidades, autarquias, fundações municipais, certo? Que fazem parte da administração pública, sendo que de forma indireta, temos a administração pública direta, que é o próprio município, certo? No âmbito municipal, e temos os órgãos, né? Que pode ser a sociedade de economia mista, as autarquias e fundações municipais, que são aqueles órgãos que atuam dentro das suas atribuições para dar um funcionamento, um andamento aos serviços do município, tá certo? Eu não vou entrar aqui na explicação da diferença entre uma sociedade de economia mista e uma autarquia ou uma fundação, porque não é o objetivo dessa aula. Mas esses órgãos aí, essas entidades aí, atuam de forma indireta para dar um funcionamento aos serviços do município. Então, esses órgãos também devem observar o que está previsto no Código de Postura do município, ok? Então, é isso que esse artigo 2º está dizendo. Seguindo, aos servidores estaduais aos servidores municipais, estaduais e federais cedidos ao município. Então, temos os servidores do município, que já são do município, então, esses é que devem observar mesmo. E temos alguns servidores que pode acontecer, existem hipóteses em que o município pode requisitar ao estado, do qual faz parte, que nesse caso é o estado do Paraná, e também pode requisitar a União alguns servidores. Digamos que, sei lá, por alguma necessidade extrema, que isso aí é um caso muito raro, o município necessite de servidores, né, desses entes, que é o Estado ou a União. Então, nesse caso, se eles estiverem na condição de cedidos, eles também devem observar o Código de Postura dos municípios. Aos cidadãos, no geral, né, também eles devem observar este código, ok? Agora, artigo 3º. Aplicam-se aos casos omissos as disposições relativas aos casos análogos e, subsidiariamente, aos princípios gerais do direito. Esse artigo 3º aqui, eu vi o edital da prova de vocês, né, do concurso de vocês, e tem vários cargos, né, que não são da área de direito. Alguns provavelmente nunca estudaram direito, nem assistiram alguma aula de direito. Então, para entender esse artigo 3º aqui, por exemplo, é complicado, tá certo? Quem já entendeu quem já estudou direito, quem já estudou legislação, só vai revisar. Mas quem nunca estudou vai ter uma dificuldade para entender. Então, o que é que esse artigo 3º está querendo dizer? O artigo 3º diz, no primeiro, aplica-se aos casos omissos. Veja só, o que são casos omissos? São casos que o código não vai falar. O código, e é essa lei aqui que nós estamos estudando, não vai tratar. Por que não vai tratar, professor? Porque o legislador, os vereadores, provavelmente não, né? Claro, os vereadores que fizeram esse código, né? Que são os legisladores do município, eles não têm uma bola de cristal, eles não têm como adivinhar tudo que pode acontecer dentro do município de Londrina. Então, vai ter situações, né? Pode aparecer um caso em que não vai ter nada falando no código sobre aquela situação em específico, tá certo? Então, nesse caso aí, vai ser um caso omisso. É um caso em que o código não fala nada sobre ele. Isso é um caso omisso. Nesse caso, o que é que se deve fazer? Então, primeira hipótese, deve-se aplicar casos análogos, tá certo? Tá aqui, ó. Casos análogos. Professor, o que é caso análogo? Análogo vem de analogia. Analogia tem a mesma ideia de comparação. Então, eu vou pegar um caso parecido, certo?
um caso que pode ser comparado, né, com aquele caso, né, que pode parecer a mesma situação. Então, a forma como foi aplicado, foi tratada aquele caso, eu vou tratar também nesse caso aqui, e assim vai. Sempre quando aparecer outro caso parecido, eu vou tratando. Mesmo que o código não fale sobre aquela situação, mas aí eu utilizo como forma análoga, baseado nesse artigo 3º do código, tá certo? Segunda opção, se não há caso análogo, eu vou para os princípios gerais do direito, tá certo? Então, esses princípios gerais do direito, ou de direito, tem um leque de vários princípios, mas que são sempre aqueles princípios básicos que a gente costuma ver, principalmente na Constituição, né? Constituição Federal, no Código Civil, tá certo? A gente poderia dar aqui vários exemplos, como o princípio da legalidade, tá certo? É um princípio geral. Princípios que estão lá no artigo 1º ou 3º, salvo engano, da Constituição Federal, que é princípio da dignidade da pessoa humana, ok? Princípio também da igualdade, lá no artigo 5º, princípio da boa-fé objetiva, tá certo? E por aí vai. São vários princípios que podem ser tratados. Princípio no artigo 37 da Constituição Federal, a gente vai ter ali 5 princípios, não é isso? Legalidade, já falei, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ok? Então, são princípios gerais do direito. Agora, seguindo, temos, né, aqui o título 2, tratando sobre o licenciamento em geral. Então, começa já aqui a questão falando sobre licenciamento, as regras do licenciamento. Então, a primeira coisa que a gente vai tratar aqui é sobre a consulta prévia para a licença de localização e funcionamento. Então, vamos ter no artigo 4º que o município, mediante requerimento do interessado, emitirá parecer sobre a consulta prévia de viabilidade, contendo informações sobre o uso e ocupação do solo e os aspectos ambientais, zoneamento e demais dados necessários à instalação de atividades comerciais, industriais e de prestação de serviços urbano e rural. Então, aqui nós temos a previsão para consulta prévia. Então, determinada pessoa vai abrir um negócio, né, seja de caráter industrial, seja de caráter comercial ou de prestação de serviço. Então, primeiro ele tem que fazer uma consulta prévia a respeito da licença de localização e funcionamento, tá certo? A gente tem que observar alguns termos que são tratados aqui e que geralmente as bancas costumam se aproveitar, né, essa construção textual dos artigos para fazer uma questão de prova. Então, por exemplo, o início do artigo 4º diz: o município, mediante requerimento do interessado. Significa que, para que a pessoa que tem a ideia de abrir um negócio dentro do município de Londrina, ele deve entrar com requerimento, ele que deve, né, de livre e espontânea vontade, se dirigir à prefeitura e procurar lá o local correto para ele fazer esse requerimento, tá certo? Então, é ele que deve tomar essa iniciativa. Então, isso é observado geralmente em questão de prova, porque essa consulta prévia depende de quem? É isso que vai ser abordado na questão do interessado, que é a pessoa que vai abrir o negócio, ou da própria prefeitura. Então, veja que no artigo 4º diz que depende do interessado. Então, agora, o resultado desse requerimento é o quê? Vai ser um parecer, tá certo, gente? Parecer. Então, a prefeitura vai emitir um parecer sobre essa consulta. Nesse parecer, vai ter o quê? Então, veja como eu estou destrinchando o artigo 4º. E é assim que uma das formas que você deve estudar, é destrinchando artigo por artigo e fazendo perguntas.
certo? Então, isso ajuda muito, principalmente quem nunca estudou legislação. Não é difícil estudar legislação, certo? Inclusive, muitos termos que você não entende, você pode anotar num caderninho, ou se você tiver impressa essa lei, você anota na parte que tem espaço, e vai no Google, e o Google tem muitas informações explicando sobre termos termos jurídicos, né? Acerca de leis. Então, temos aqui parecer, vai ser o resultado dessa consulta, vai ser o parecer, que é um documento dizendo, né, se vale a pena abrir aquele negócio naquele lugar ou não. Então, o que deve ter nesse parecer? Aí aqui diz, contendo informações sobre o uso e ocupação do solo, aspectos ambientais, né? Que às vezes a pessoa vai construir uma fábrica. Então, uma fábrica que vai emitir produtos químicos. Então, ele tem que saber se aqueles produtos vão ser lesíveis ao meio ambiente, se vai trazer prejuízos ao meio ambiente ou não. Então, é necessário observar essa questão. E no parecer, a prefeitura, né, vai dizer se aquilo pode ser feito e se não puder ser feito, é porque vai estar poluindo, né, prejudicando o meio ambiente, etc. Então, vai ser isso que vai conter no parecer. Informações sobre o uso e ocupação do solo, aspectos ambientais, zoneamento, né, que é a zona, a região onde aquilo vai ser construído, demais dados necessários à instalação de atividades comerciais, industriais, prestação de serviço urbano ou rural, tá certo? Então, é isso que traz o artigo 4º. Parágrafo único do artigo 4º diz o seguinte, deixa eu tirar aqui, diz o seguinte, a consulta prévia de viabilidade, quando necessária, é um procedimento que antecede a solicitação do alvará de licença e localização, devendo o interessado formalizado, presta atenção, junto ao setor competente do município, por meio de formulário próprio, tendo validade de 120 dias, tá certo? Então, primeira coisa, a consulta prévia e o resultado acerca da consulta prévia, ainda que favorável, não significa que aquele resultado já serve para você, já pode abrir aquele negócio, instalar aquele negócio, iniciar a construção para aquilo. Não. Isso aí é um procedimento que antecede a concessão aliás, a solicitação do alvará de licença de localização. Então, primeiro consulta prévia, vem resultado da consulta prévia com parecer e depois você entra com outro requerimento fazendo solicitando o alvará de licença de localização. Pelo menos é o que está aqui no código, tá certo? Eu não sei como acontece aí na prática. Eu estou falando o que o código está falando. Então, é isso que traz aqui. Outra coisa que nós vemos é que tem a validade de 120 dias. Gente, gravem prazo. Essa aula é para a prova. Essa aula aqui não é para falar sobre o município e tal. Não. É sobre a legislação e para questão de prova, tá certo? Então, uma coisa que as bancas adoram é prazo. Então, questão de prova. Qual é o prazo para que, ou seja, qual é o prazo de validade, né, de uma consulta prévia de viabilidade? Então, o prazo será de 120 dias. Agora, uma coisa que acredito que ficou meio poderia ter sido melhor aqui é falar sobre o momento da contagem desse prazo, que não estamos vendo aqui, talvez tenha em outros artigos, lá no final, talvez, às vezes no final, disposições finais da lei, tem falando sobre como é feita a contagem dos prazos. Então, não sei, mas se tiver, na próxima aula eu trago. E se esses dias são dias úteis ou dias corridos, certo? Porque dias úteis não se conta sábado, domingo e feriados, tá certo? Então, esse prazo de validade aqui, conta ou não, né? Mas, enfim, se não tiver aqui trazendo na lei, a banca também, ela pode colocar para confundir, mas
você não pode, você não vai marcar outra questão, apenas a questão que traz o prazo aqui, 120 dias e pronto, tá certo? Caso venha uma questão dizendo que 120 dias úteis ou 120 dias corridos, né, você vai marcar apenas que diz 120 dias, porque a lei, nesse caso aqui, até esse momento, ela se omite em dizer se é corridos ou úteis, tá certo? Então, seguindo, temos que o artigo 5º vai dizer o que deve conter, quais são as informações que deve ter na consulta, tá certo? Não é no parecer, na consulta. Primeiro, nome do interessado, é claro, né? Você está fazendo uma consulta, então você tem que dizer, né, quem é você, o que você quer naquela consulta. Segundo, descrição da atividade, né, que você pretende realizar, instalar no município, né? Se é uma atividade de comércio, atividade de abrir um comércio, né? Uma padaria, por exemplo, ou então um mercado, um supermercado, etc. Terceiro, local do exercício da atividade, identificação do imóvel com o respectivo número de inscrição no cadastro imobiliário, quadra, data, loteamento ou outra identificação quando estiver fora do perímetro urbano. E quarto, número de inscrição do interessado no cadastro imobiliário da Secretaria Municipal de Fazenda, se houver, tá certo? Então, essas são as 4 informações que devem conter na consulta prévia de viabilidade técnica. Agora vamos para o capítulo 2, que trata sobre a licença de localização e funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços. Então, vamos tratar somente da licença sobre esses 3 tipos de estabelecimentos: comerciais, industriais e prestadores de serviços. O artigo 6º diz que nenhuma atividade de pessoas físicas ou jurídicas, entidades públicas, privadas ou religiosas poderá ser exercida no município sem um alvará de licença para localização e funcionamento, concedido mediante requerimento dos interessados, com a apresentação dos documentos necessários e do pagamento dos tributos devidos, conforme o regulamento. Então, é um requisito necessário ter o alvará de licença, tá certo? Para localização e funcionamento. Se não tiver, né, ele provavelmente corre o risco de ser fechado, ok? Artigo 7º. Caso haja 2 ou mais estabelecimentos situados no mesmo local, será exigido o alvará de licença e funcionamento individual para cada estabelecimento. Isso aí é uma questão de prova, viu? Então, a banca pode fazer um casinho hipotético, né, dizendo que em determinado lugar existe o funcionamento no mesmo prédio de tal atividade e tal atividade, no mesmo local de 2 atividades. Fulano de tal, que é o proprietário daquele lugar, foi até a prefeitura e solicitou alvará de funcionamento. Aí, diante dessa situação, assinar a alternativa correta. Aí vai lá nas opções, né? Fulano está correto porque um alvará serve para as 2 atividades. B, fulano está errado porque deve ter um alvará para cada situação. Aí C, aí vem outras alternativas, né? Então, a letra B estaria certa. Por quê? Porque está dizendo que caso haja 2 ou mais estabelecimentos no mesmo local, deve ter alvará individual para cada um, tá certo? Para cada estabelecimento. Então, é uma cara de questão de prova esse artigo 7º. Artigo 8º. Só serão fornecidos alvarás de licença de localização para os seguintes estabelecimentos. Agora você tem que prestar bastante atenção, porque são os tipos de estabelecimentos que requerem um alvará, tá certo? Requerem alvará para funcionamento e localização. Nesse caso, ele está dizendo, mostrando ali quais são os tipos. Então, quem não estiver ali é porque não precisa de licença, alvará de licença de localização. Então, vamos lá. Inciso 1º, que exploram atividade de jogos eletrônicos, similares, bares, outros estabelecimentos especializados em servir bebidas alcoólicas
desde que distem no mínimo 200 metros de centros de educação infantil, estabelecimento de ensino fundamental e médio, ok? Então, veja, o tipo da atividade e as condições, gravem as condições, porque a banca pode pegar essa condição aí, né? Desde que, quando você vê desde que, é alguma condição. Então, ela pode pegar a condição e dizer que pode ser 100 metros, pode ser 300 metros, que já é um exagero, né? De acordo com a lei. Pode ser 100 metros, que é muito próximo, né? Então, você tem que gravar essa condição. Os tipos de estabelecimento. Estabelecimento de educação, tá certo? Veja que aí não fala de igreja, não fala de hospital, né? A banca pode colocar. Não fala de farmácia, né? Presídio, qualquer outro tipo de estabelecimento. Está falando de educação infantil e ensino fundamental e médio. Então, são estabelecimentos de educação, para ficar mais fácil, certo? Mas se for uma faculdade pode, certo? A restrição aí nessa questão aí é mais em relação às crianças e aos adolescentes, tá certo? Então, educação é o tema e por conta da idade. Seguindo, eu estou tentando correr aqui, tá certo? Segundo, que exploram jogos de bilhar ou quaisquer dos seus similares, desde que situados em locais que distem no mínimo 200 metros de centros de educação infantil. A mesma coisa, tá certo? Então, jogos de bilhar e similares, com a mesma condição do inciso anterior. Esses artigos que estão riscados, taxados, eles foram revogados, tá certo? Então, você só lê aquilo que não está taxado. Às vezes tem uma abazinha compilado que a gente clica e isso tudo desaparece. Mas eu esqueci de clicar, então só explicando para vocês. Terceiro, que permitam o consumo de bebidas alcoólicas no local, desde que situados, aí vem a mesma condição, né? 200 metros, centro de educação infantil, ensino fundamental e médio. Quarto, instituições de ensino de nível técnico e de cursos profissionalizantes, se estas comprovarem estar regularmente inscritas no respectivo conselho e no órgão competente e devidamente autorizado e credenciado pelo Conselho Estadual de Educação e pelo MEC, Ministério da Educação. Então, nesse quarto aqui, é quando se vai abrir um curso de nível técnico ou profissionalizante. Então, pode abrir, precisa de um alvará de licença, mas tem essa condição aí que é estar inscrita, né, no conselho daquela determinada atividade ou nos conselhos, os órgãos competentes, né? Digamos que seja um curso técnico de enfermagem, então tem que estar registrado no curso técnico e também nos conselhos estadual e no federal, que é o MEC, tá certo? De educação. Quinto, necrotérios, crematórios, casas de embalsamento, serviços de tanatopraxia, se instalados em edificações isoladas e estiverem de acordo com a lei de uso e ocupação do solo urbano, que já é outra lei que trata sobre essa questão de uso e ocupação do solo urbano dentro do município, tá certo? Então tem que estar dentro dessas condições. Sexto, instalações que armazenam resíduos sólidos, inclusive os ferros velhos, devem possuir estrutura mínima adequada. Então veja as condições, né? Estrutura mínima adequada, prevendo proteção contra a chuva, organização interna, restrição de acesso, dispositivo que impeça a entrada e proliferação de vetores, animais peçonhentos, acúmulo de água e de toda forma, mantendo o ambiente organizado e em condições adequadas para higiene e limpeza, devendo ser fechados com muros em todas as faces do lote, com altura mínima de 2,50 metros. Veja só, esse aqui tem várias condições, né, para o funcionamento dele. Então, preste atenção que as bancas adoram quando tem assim muitas características, né? Então, instalações que armazenam resíduos sólidos, né? Ferro velho, né? Lixões, né? Alguns centros de reciclagem, certo? De alguns tipos de materiais. Então, podem funcionar com alvará, desde que respeitadas essas condições. Então, pessoal, a gente vai parar aqui, né, nesse artigo, nesse inciso 6º,
temos os parágrafos que nós iremos comentar na próxima aula, tá certo? Para não ficar tão longa, e nós iremos continuar na aula número 2, falando ainda sobre os tipos de serviços que dependem de alvará. Então, aguardo vocês na próxima aula. Até lá.